Então, iniciando nossa aula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre a oncogenia, capítulo 4 do livro, ok? E eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês agora, para que vocês possam visualizar aqui junto comigo, esse momento. Então, vamos lá. Olha só, na nossa unidade 4, vocês vão ver aí a questão do enigma do câncer. Nós já passamos pela unidade 1, 2, 3, certinho? E agora unidade 4, falando sobre enigmas do câncer. Vamos falar sobre neoplasia, compreendendo o câncer, depois a evolução do câncer, e aqui compreendendo a carcinogênese e detecção e destruição do câncer, que seria um tratamento e o diagnóstico. Ok? Então, vamos falar na aula de hoje, compreendendo o câncer, certinho? Para isso, eu tenho aqui alguns slides que poderão nos auxiliar nesse momento para compreender essa oncogenia, ok? Então, ver se está tudo ok aqui, se está gravando. Os presentes hoje, nós temos a Ana Laura, a Lucas Torquato, Luciane, Lucília Gomes, Mara, Marília, Stefane e Vilma. Bom, nosso momento aula aqui hoje começa com 9 alunos. Então, vamos lá. Então, dentro desse processo de oncogenia, pessoal, o que nós temos que entender? Vou pegar minha caneta aqui. O principal caminho para se formar aqui a questão do câncer é justamente uma lesão celular, tá bom? Aonde toda lesão celular, ela acontece, não é, dentro do núcleo da célula, fazendo, não é, uma lesão primária no DNA celular. Está lá no núcleo celular, tá bom? Então, essa lesão primária, ela acaba ocorrendo devido à exposição, principalmente a agentes mutagênicos, que faz com que a célula sofra mutações, tá bom? E essas mutações podem ser pela exposição de agentes mutagênicos, e aí entra radiação solar, entra a questão de produtos químicos, né? Entra também a questão de micro-organismos. Então, produtos físicos aí, radiação não ionizante, radiação ultravioleta, pode promover aí uma mutagênese no DNA, sim, tá bom? A radiação ultravioleta, ela incide sobre a célula normal, fazendo com que eu tenha, não é, a alteração aí de compostos do DNA, levando a uma mutação. Então, a radiação ultravioleta é um exemplo de não é, processos carcinogênicos, substâncias carcinogênicas físicas, tá bom? Além da radiação ultravioleta, que é uma radiação não ionizante, nós temos também as radiações ionizantes, né? O raio-x. O pessoal da odontologia aí gosta do raio-x, é ou não é? Então, para você descobrir ali o que, né, tem no interior da polpa ali do dente, né, da parte viva ali do dente, você precisa, muitas das vezes, fazer um diagnóstico através de imagem, ok? O problema é que a constante exposição a agentes físicos ionizantes, no caso radiação ionizante, né, vai, uma hora ou outra, gerar uma mutação no DNA. Então é por isso que eu não vou trabalhar com imagem, professor, né? Bom, geralmente o pessoal que trabalha com imagem, ele trabalha com biossegurança, né? Dentro de fatores de proteção, retira ali o seu período de férias de afastamento após um período longo de exposição à radiação ionizante, que seria o raio-x, ok? Então, tem todo o cuidado ali para que não ocorra isso aqui, ó, exatamente a lesão no DNA. O problema que eu estou falando aqui é justamente você expor o paciente a essa situação. É óbvio que tem situações que você vai ter que solicitar ali um raio-x,
mas já existem artigos, excesso de raio-x solicitado pela classe odontológica, tá bom? Principalmente, e aí eu coloco, não culpo vocês, né, mas principalmente por causa de quem, gente? Por causa dos convênios, tá bom? Para quem já está na área aí sabe, né, quando você vai trabalhar dentro da odontologia, a questão dos convênios, você não inicia nada e não faz nada sem antes ter um raio-x. E normalmente, né, alguns convênios até exigem um raio-x antes e um raio-x depois, para comprovar que você fez realmente o trabalho. Olha só que ponto chegamos, não é? E aí o paciente fica exposto a constantes radiações ionizantes. Imagina, né, quem tem plano odontológico aí normalmente faz, não é, um tratamento adequado de 6 em 6 meses. Então, por ano, se ele for fazer um tratamento ali por ano, tá bom? Ele vai fazer um raio-x antes do tratamento, um raio-x depois, né? E aí, por ano, ele vai se expor 4 vezes a esse agente físico chamado de raio-x, que é uma radiação ionizante. Isso pode sim gerar uma lesão no DNA, certinho? E isso vai com certeza, né, gerar aí uma iniciação de um processo carcinogênico dentro dessa célula, que normalmente era uma célula normal, ok? Então, agentes físicos, eu tenho radiação ultravioleta, radiações ionizantes como raio-x e raio gama. Onde a gente utiliza raio gama, professor? Para esterilização de materiais médicos hospitalares, né? Por exemplo, seringas, aquela seringa descartável de vidro, ou descartável de plástico, não tem como autoclavar aquilo, não tem como colocar aquilo na estufa, aquilo ali vai derreter. Então, por isso que é descartável. E como que faz para ser esterilizado aquilo? Por radiação gama, que para radiar aquilo ali não tem problema nenhum, né? O raio gama passa, elimina os micro-organismos e vai embora. A gente irradia até alimento com isso, né? Se você, a partir de hoje, começar a observar, né, na prateleira do supermercado, o modo de conservação de alguns alimentos, você vai ver que muitos deles ali são radiados com radiação gama, ok? Porque o princípio da radiação gama é justamente esse, ela vem, né, incide aqui sobre o objeto a ser esterilizado, ela passa, né, de um lado para o outro, e aqui ela elimina os micro-organismos, deixando o objeto esterilizado. Mas imagina quem trabalha com isso aqui, esterilizando alimento, né? A constante, né, exposição pode também levar a processos carcinogênicos. Então, por que eu estou falando isso? Existe isso, por que o pessoal não para de trabalhar com isso? Não tem como, né, gente? Então, toda regra de biossegurança, ela deve ser observada, né? E eu canso de ver isso todos os dias, o pessoal desobedecendo às regras de biossegurança. O pessoal que trabalha na radiologia, não utilizando equipamento de proteção individual, tá bom? O pessoal, às vezes, até dentro de consultórios odontológicos mesmo, né? Tem lá um raio-x que o odontólogo pode fazer e às vezes ele não tem lá a sua proteção, e aí ele expõe todo o seu consultório a raio-x, né? Então, tem odontólogo que nem trabalha com raio-x por causa disso. Fala assim, pode trabalhar, às vezes você vai precisar de uma urgência ali, desde que você tenha os equipamentos de proteção individual para o paciente e para você, tá bom? Uma exposição constante levaria uma lesão no DNA, mas, né, esporádica, o seu organismo é capaz de recuperar dela, porque toda célula ele contém ali o sistema de reparo de DNA. Isso é natural, né? O seu organismo foi feito para se reconstituir de uma possível lesão a nível de DNA. Normalmente, a célula lesionada ela entra em apoptose, ou também pode ser fagocitada ou eliminada por citotoxicidade pelo linfócito TCD8, que tem esse papel importante na eliminação de células alteradas. A gente viu que ele elimina ali células infectadas por vírus e também elimina células que possuem ali uma oncogênese, uma lesão DNA em andamento. Esse é o papel também do linfócito TCD8, citotóxico, tá bom?
Então, além do sistema de reparo, nós também temos o sistema imunitário que te protege esporadicamente aí de alguma possível lesão celular. Então, além dos processos físicos, nós também temos os processos químicos. E aqui entram desinfetantes halogenados, né? Formol, formaldeído, aldeídos, entre outros compostos químicos que são comprovadamente mutagênicos, que através da inalação ou do contato você pode aí, alterar a constituição normal celular, levando aí uma lesão do DNA, aonde tudo acontece, não é, gente? E também biológico, né? O contexto biológico aqui entra vírus, né? Principalmente, existem alguns vírus que têm o potencial conhecido carcinogênico, né? De início, ele pode não alterar para carcinogênico, mas uma hora ou outra ele pode provocar isso. Exemplo, né? Todos vocês conhecem ou já ouviu falar do vírus do papiloma humano, né? Ou simplesmente o HPV, tá bom? O vírus do papiloma humano, ou HPV, pessoal, ele provoca justamente o codiloma acuminado ou verrugas, tá bom? E algumas cepas desse vírus aqui, ela tem potencial oncogênico, certo? Onde pode alterar celularidade, né, provocando ali a sua função, não é? De alteração celular, alteração do DNA celular. Então, HPV é um exemplo de agente biológico interferindo ali no processo de célula normal. Um outro tipo de vírus que pode provocar isso é o HTLV, ou vírus linfotrópico humano, tá bom? HTLV está correlacionado aí a problemas de leucemia, certinho? A infecção por esse vírus aqui. Nós temos também o o HCV, que é o vírus da hepatite C, tá bom? E esse vírus aqui está correlacionado não somente à hepatite C e a processos cirróticos no fígado, mas também a hepatocarcinoma, ou seja, câncer no fígado, tá bom? Então, esse vírus também está correlacionado, assim como o HBV também, né? O vírus da hepatite B, né? Que nós chamamos de HBV. Então, olha só, exemplos aí de agentes mutagênicos químicos, físicos e biológicos, que ao incidir em uma célula normal, né, tem todo aquele processo que a gente estudou lá na unidade 1, a célula vai tentar se adaptar à situação, lembram disso? Todo estímulo celular leva a um processo de adaptação celular primária, ou seja, a célula não está acostumada com essa situação nova, então ela vai tentar se adaptar. No caso, um excesso de exercício ali, a célula vai tentar hipertrofiar para aumentar o seu tônus celular, a sua capacidade de exercício, certo? Uma ausência de exercício, ela vai se adaptar para a atrofia. Um excesso de exercício, ela vai se adaptar para a hipertrofia. Um excesso de agressão, ela vai tentar se adaptar provocando metaplasia, ou seja, transformação de um tecido em outro, tentando se adaptar a uma nova realidade. Um pulmão que não foi feito para inalar fumaça, se começar a inalar fumaça demais, através do cigarro, escapamento de carro ou poluição, ele vai começar a sofrer metaplasia nas células colunares ciliares, transformando essas células ou substituindo esse tecido por tecido epitelial estratificado, que é um tecido mais resistente a esse processo de poeira, excesso de fumaça, né, que a nossa pele normalmente resiste isso. De vez em quando a gente dá uma hidratada nela para não ficar muito seco, né? E, por sinal, essa época aqui em Goiás começa a época da desidratação, não é, pessoal? É uma época fria, onde as pessoas não consomem muita água, tá bom? Mas é uma época que tem uma baixa umidade no ar, certo? Então começa a ressecar a pele, lábios, tá bom? Mucosas, e aí a pele primeiro passa por um processo de adaptação. Se não for resolvido isso aí com hidratação, vai descamar, aquela pele ali vai morrer
porque não vai resistir o excesso de estímulo. Ou seja, tem sempre um princípio de adaptação celular, né? E aí tem um limite. Entre esse limite, se ultrapassar ele, a célula caminha para a morte celular. Não foi isso que a gente viu na unidade 1? Aqui é a mesma coisa. Então, tem um limite de exposição a agentes carcinogênicos, químicos, físicos e biológicos que incidem sobre a célula normal, tá bom? Esse processo de carcinogênese, ele tem um limite. A célula vai suportar até certo ponto a exposição a esses agentes químicos. Ninguém vai sofrer uma carcinogênica a primeira exposição ou a segunda exposição. É como eu falei, um excesso de exposição ou aí sim, né, um descuido para se infectar com algum desses vírus aqui, aí não tem como, né? O vírus presente, ele tem o potencial mutagênico na pessoa, ok? Aí tem que se cuidar, tem que se prevenir, uma vez infectado com esse vírus, tem sempre que estar, né, monitorando para que ele não venha produzir alguma surpresa. E aí, por que que no primeiro contato, talvez, a gente não venha sofrer, né, com uma mutagênese? Porque o seu próprio organismo tem um sistema de reparo de DNA, e nesse sistema de reparo de DNA contempla aí, então, a questão do próprio organismo se recuperar dessa lesão, né, provocada por um desses agentes carcinogênicos que nós acabamos de citar. O fato é que o limiar entre a célula voltar ao normal através de um sistema de reparo ou ocorrer uma lesão DNA permanente, esse aqui é o que eu chamo de limiar, né, de inicialização do câncer, ok? Que além desses agentes exógenos, químicos, físicos ou biológicos, que vêm de fora para dentro, dependendo da exposição da pessoa a esses agentes também, nós temos agentes, né, hereditário, a pessoa já tem uma natureza epigenética herdada, não é? Ela já tem aí uma natureza de DNA frágil, já propenso a desenvolver uma carcinogênese, ou seja, a genética dela já foi herdada, algumas alterações que levam essa pessoa a ter uma fragilidade, né, ou uma propensão maior a uma lesão no DNA. O fato é que tanto agentes externos ou herança genética, né, isso pode favorecer a lesão no DNA, e a lesão no DNA, né, provoca, dependendo do gene que foi lesionado, da região que foi lesionada, provoca inativação de genes supressores do tumor. Porque normalmente, o que que acontece? A célula, não é comum, ela tem lá a sua membrana citoplasmática, ela tem também no seu interior, né, um núcleo que contém ali o seu material genético, tá bom? E aí, para essas células se duplicar, o que que normalmente ela faz? Ela duplica todo o seu material genético, ela duplica todas as suas organelas citoplasmáticas, então isso é um processo natural de mitose. Quem que deu a ordem para essa célula duplicar o seu material genético? Quem que deu a ordem para essa célula duplicar ali o seu material, além do material genético, duplicar também as suas organelas citoplasmáticas? Ora, foi um gene promotor das mitoses, né? E aí o gene promotor da mitose, ou proto-oncogenes, né, também pode ser dessa forma interpretado, eles vão promover o quê? Essa divisão celular, a ordem para duplicar o material genético, para duplicar as organelas citoplasmáticas. Isso não é uma ordem aleatória dos fatos, né? Normalmente são ativados por fatores, né? E esses fatores podem também ser externos ou internos. Exemplo, você sofreu uma lesão celular, né? Um corte. O corte já vai ser ali um estímulo externo para promover o quê? Uma ação endógena para a sua célula promover uma regeneração tecidual. Essa regeneração tecidual vai passar por processos mitóticos, tá bom? Você em fase de crescimento, né? Uma criança ali recebendo diariamente
doses, não é, de nanogramas, né, muito pouca dose, mas sempre recebendo doses ali de hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento incidindo nos tecidos primários vão fazer o que eles venham se multiplicar com mitose, promovendo aí o crescimento corporal, o crescimento orgânico. Então, sempre tem uma ordem de algum lugar para iniciar uma mitose. E essa ordem, independente de onde ela venha, ela ativa os proto-oncogenes ou genes promotores da mitose. E essa célula entende que ela tem que duplicar o seu material genético, essa célula entende que ela tem que duplicar suas organelas citoplasmáticas, promovendo o que, gente? A mitose, tá bom? Nenhuma célula vai duplicar material genético, nenhuma célula vai duplicar a sua capacidade de duplicar as suas organelas citoplasmáticas se não vier um estímulo externo, como eu citei anteriormente. E aí, então, duplicado tudo isso, essa célula entra em mitose, divisão celular, né? E aí divide quantidade de organelas, igualmente divide os núcleos, tá bom? E aí forma-se duas novas células a partir de uma célula-mãe inicial. E aí aqui eu posso promover regeneração celular, eu posso promover crescimento orgânico, certo? Tudo por esse princípio. E aí, essa célula vai continuar duplicando, sim ou não? Vai depender do estímulo. Continua, sim ou não? Se continua, essa célula continua duplicando seu material genético e vai ali regenerando o tecido, né? A pessoa vai crescendo organicamente também em relação a isso. Fato é que, dentro desse contexto, se não precisar mais de mitose, aí entra em ação os genes supressores da mitose, que são os genes supressores, né, de um processo oncogênico, um processo natural mitótico. Então, olha só, para ativar a mitose, eu tive que ativar genes promotores da mitose. Para inativar a mitose, eu tive que ativar genes supressores da mitose. Então, há um equilíbrio entre início da mitose e fim da mitose. Há um equilíbrio entre startar o início da mitose por agentes externos, hormonais, agentes externos físicos, químicos que lesionaram o tecido e por causa disso eu preciso regenerar esse tecido. E há também um processo que paralisa essa mitose porque já não há mais necessidade. Então, o meu organismo, ele passa, sim, né, por processos de mitose controlada, viu, pessoal? E aí, você viu que a lesão celular pode desregular, né, o DNA, e desregulando o DNA, eu posso inativar genes supressores de tumor, tá bom? Levando à incapacidade de ativação de genes de reparo do DNA, o que já é muito ruim, ok? Também levando à incapacidade da célula de produzir ou induzir a apoptose, o que também é péssimo. E também mutações em genes promotores da oncogênese, e aí levando à ativação de oncogenes que promovem o crescimento celular, fazendo com que haja, então, a multiplicação descontrolada, uma expansão clonal celular mitótica, oncogênica descontrolada, não é? E além de mutações adicionais, visto que o sistema de reparo do DNA foi rompido ou lesionado num processo de exposição a agentes mutagênicos. Então, uma série de fatores lesionando série de genes, provocando uma série de danos que vai levar aí, não é, a multiplicação descontrolada, não é? Vai levar aí a expansão clonal e a mutação adicionais de genes de heterogeneidade, tá bom? E aí eu tenho a progressão de células neoplásicas ou progressão carcinogênica ou neoplasia maligna ou câncer. São sinônimos, tudo para a mesma coisa. Então, a origem do câncer, a origem da neoplasia, a origem da oncogênese, porque nós temos tumores benignos e tumores malignos.
tá bom? Mas normalmente, um tumor benigno, ele é limitado, como a gente vai estudar. Ele tem um certo grau de expansão, mas depois ele para. Pode malignificar? Sim, não é? Mas não necessariamente ele já causa ali lesões com metástases invasivas, como é o caso da malignidade. Para chegar nisso aqui, você vai ter que ter uma lesão no DNA, que afeta genes supressores do tumor e genes promotores do tumor. Normalmente, esses genes supressores do tumor aqui são genes que ativam o reparo de DNA, como a gente argumentou no início da aula. O reparo de DNA é importante, certo? Isso que todos os dias, uma hora ou outra, você vai, né, se deparar com essas situações aqui. Eu vou citar um exemplo. Ah, professor, eu evito isso que o senhor falou, raio-x, né? Eu me cuido para não ter esse tipo de doenças aqui, que normalmente são doenças venéreas ou que vêm com a transmissão vertical, com pérfuro cortantes, né? Então, eu tomo cuidado quanto a isso. Então, eu vou te falar de algumas situações que você também se expõe a agentes físicos e químicos e talvez nem saiba disso. Quem gosta de tomar cafezinho naquele copinho de plástico, tá bom? Você faz isso de vez em quando, num escritório, né? Aquele copinho de plástico ali, quando aquecido, né? Ele é um copinho de poliestileno, poliestileno quando aquecido, aí você coloca lá o cafezinho dentro do copinho de plástico, certo? Tá lá o cafezinho dentro do copinho de plástico, saindo fumacinha, certo? Aí você dá uma sopradinha, dá uma balançadinha e goela abaixo. Quando esse copo é aquecido, ele libera uma substância química carcinogênica que pode agredir o seu esôfago, o seu estômago, o seu intestino, tá bom? Então, quem nunca se expôs a esse agente mutagênico, que atire a primeira pedra, tá bom? A maioria das pessoas fazem isso. E nem por causa disso você desenvolveu um câncer. Por quê? Porque o seu sistema de celular tem um sistema de reparo de DNA. Se alguma hora ou outra você se expôs a essa situação, né, e agrediu um DNA, por a exposição a agentes químicos nas células esofágicas, laríngeas, estomacais ou intestinais, né, seu sistema de DNA reparou a célula e você não teve problemas, né, quanto à oncogênese, certo? Uma outra situação que o brasileiro também gosta é o famoso, isso aqui, ó, o que, pessoal? Churrasco, tá bom? A carne defumada, né, sobre a brasa, certinho? Isso daqui é potencialmente oncogênico, né? Libera substâncias químicas que vão ali provocar uma lesão no DNA, não é? Então, olha só, churrasco, aquela gordura da carne, quando ela pinga na brasa e libera aquela fumaça defuma a carne e que dá o gosto e o cheiro, o odor característico do churrasco que tanto atrai. Porém, aquilo ali é potencialmente oncogênico. Você vai parar de comer churrasco por causa disso? Não. Se você lesionar, né, o DNA, você tem um sistema de reparo para evitar essa situação. O que não pode, filho, é você começar a comer churrasco todos os dias ou beber em copinho de plástico todos os dias. Aí você está provocando, né, muitas lesões que uma hora ou outra vai inativar agentes supressores, inativando seu sistema de reparo de DNA e não tem o que fazer. Aí você já perdeu o quê? Por uma lesão que inativou o sistema de reparo de DNA. Aí o processo de oncogênese continua, certo? Então, olha só, se inativar um gene supressor de tumor, que faz parte, né, do sistema de reparo de DNA ou de induzir a célula à apoptose, então, o que são genes supressores de tumor? São aqueles genes que promovem o reparo de DNA, tá bom? O DNA lesionou, então, para não continuar esse problema, o reparo de DNA vai lá e promove, né, uma recuperação do DNA. Então, gene supressor. Tá bom? E o outro gene supressor é aquele que induz a morte à apoptose celular.
a célula a apoptose celular, ok? Então, se lesionar esses genes, aí essa célula perdeu o controle, ela entra em processo de oncogênese, certinho? E aí é o que eu sempre falo, você não vai, né, parar de expor a esses agentes mutagênicos. Isso aqui pode ser evitado, né? Copo de vidro, copo de outra substância que não seja plástico. Por isso que em alguns locais aí você vê aquele copinho de isopor. Mas eu tenho minhas dúvidas em relação àquilo. Eu prefiro de vidro mesmo. Aí quando não tem jeito, eu também não fico sem tomar, né? Mas eu não vou expor minha vida diária a essa situação aqui, ok? Churrasco da mesma forma, eu não vou ficar sem churrasco, né? Mas eu também não vou comer churrasco todo dia. Tem gente que almoça todo dia e vai na churrascaria, né? Tem gente aí que é empregado, né? O patrão paga ali um almoço na churrascaria, você vai ali todo dia, cara. Por exemplo, quem faz parte aí do sistema de emprego regularizado pelo SESC, você pode ir almoçar todo dia ali no chão cerrado, lá na churrascaria. E todo dia tem gente lá, né? Todo dia que eu vou lá naquele chão cerrado, tem as mesmas pessoas almoçando sempre ali. Eu não faço isso, né? Então, eu não vou ficar me expondo a churrasco toda vez. Ou se eu for lá todos os dias, lá tem outra opção que não seja churrasco, mas cuidado, né? Porque não é só churrasco que causa oncogênese, não. Processo alimentar, né? Eu já citei aqui dois, que a gente estava falando aqui no início de agentes químicos, mas também tem os embutidos. Quem gosta de bacon? Ah, professor, para de falar, senão eu não vou comer mais. Não pode comer, filho, com moderação. Tudo na vida é com moderação. Embutidos. O que são alimentos embutidos? São alimentos, né, conservados. Por exemplo, tem gente que compra feijoada em lata, né, dentro do supermercado. Eu já comi aquilo, cara, eu gosto, né, mas foi só por curiosidade ali, experimentar, é gostoso. Mas imagina feijão, tanto de conservante que não tem que ter ali dentro para aquele negócio não ficar na prateleira de supermercado. Da mesma forma, alimentos em conserva, né? São embutidos. Bacon é embutido, linguiça calabresa é embutido. Bom, você vai parar de comer isso? Lógico que não, gente, pelo amor de Deus, não estou aqui pregando terrorismo para você ficar sem vontade de comer esses alimentos, não. Só estou te falando que são coisas que eu não posso me expor, né, de uma forma regular, né? Porque tem gente que, se deixar, come isso aqui, ingere isso aqui todos os dias, quando não faz uma tríade, né? De manhã toma cafezinho com esse negócio aqui, e aí na hora do almoço um churrasquinho, né? Na hora da janta embutidos. Ou às vezes ele inverte, na hora do almoço embutidos e na janta um churrasquinho, tá bom? E sempre tomando cafezinho com você. Aí, cara, não tem sistema de reparo que vai resistir a uma situação disso. Uma hora ou outra você vai provocar a ativação de um gene supressor de tumor, se o organismo não resiste, você vai desenvolver aí, né, um câncer de laringe, um câncer de esôfago, um câncer de estômago ou um câncer de intestino, tá bom? Isso eu estou expondo aqui o intestino com esse tipo de alimentação inadequada, né? Então, é adequado para quando não tem outra opção, certinho? Mas, sempre que tiver outra opção, evite, mas também não precisa parar, né, de se alimentar com isso aqui. É igual açúcar, cara. Se você é um consumidor regular de açúcar, né, você não precisa disso aqui. Isso aqui não deveria chamar açúcar, deveria chamar veneno, tá bom? Ah, professor, mas é gostoso. Isso aqui é potencialmente oncogênico, certinho? E tem gente que coloca isso aqui, opa, açúcar, né? Tá aqui, ó. Então, tem gente que coloca isso aqui numa água gaseificada, né, e vende para você em forma de refrigerante, uma solução hipertônica de açúcar.
tá bom? Para o seu organismo se recuperar de um refrigerante, um copo de refrigerante, para cada copo de refrigerante que você ingere, você tem que tomar de 40 a 50 copos de água, tá bom? Para neutralizar a ação tóxica que o refrigerante causa no seu organismo. Não só porque ele é uma solução concentrada ou hiperconcentrada de açúcar, mas também porque ele contém muito corante, endulcorante, conservante, tá bom? E sem falar que a própria água gaseificada, o que é água gaseificada, pessoal? É água com gás, e esse gás é promovido quando eu coloco ácido carbônico na água, certinho? Então, fica aqui algumas reflexões, né, de origem de oncogênese, e aí essas exposições alimentares, né, elas são exposições que levam a uma hora ou outra constante, levam à inativação de genes supressores do tumor. O que são genes supressores do tumor? Genes de reparo de DNA e genes que induzem aí a apoptose. Se eu desregular esses genes, praticamente eu desregulei, né, a questão de controle da célula normal. E aí basta, né, nesse descontrole, desregular aí um proto-oncogene, e aí a célula entra em mitose descontrolada, ativação de oncogenes que promovem o crescimento celular, e aí eu tenho uma promoção do câncer com progressão de multiplicação celular descontrolada, né? Então eu vou ter uma expansão dessas células carcinogênicas lesionadas, expansão clonal e mutações adicionais. Cada vez que essa célula entra em divisão, né, normalmente a mitose, toda mitose ali já pode gerar uma lesão no DNA, que é reparado pelo sistema de DNA, tá bom? Mas também você vai encontrar ali problemas, né, em relação à celularidade, principalmente quando não consegue ali ativar os seus genes de reparo, certinho? Então você vai ter problema quanto a isso. Olha aí, pessoal, o negócio deu uma travada aqui. Aí, parece que agora vai. E agora foi. Trava desse jeito, hein? Ativar a câmera, desativar a câmera. Tá tudo certo. Então, dentro desse contexto aqui, pessoal, né, a alimentação você viu que já são processos aí que podem sim, né, levar a mutagênese. Não só a alimentação, a gente viu ali também exposição a agentes externos, químicos, físicos ou biológicos, né? Isso daqui às vezes você pode controlar, às vezes não, mas nisso aqui na alimentação, né, você é o total responsável, né, por essa situação, certinho? E você já viu aí que isso tem um potencial oncogênico, que normalmente essas lesões, além, né, de ter problemas no sistema de genes supressores e promotores, você também vai ter problemas, né, quanto à questão do seu reparo de DNA e também vai ter problema quanto à questão, né, além do reparo de DNA, da sua morte celular programada, certinho? Então, é isso aí. E aí a mutação, né, ela, dentro de uma célula normal, olha só, a célula normalzinha sofreu uma primeira mutação, olha só. Então, o gene ali já está lesionado, ok? E aí, uma célula dessa aqui entrou em apoptose, né? Porém, você percebe que alguma outra célula aqui já não entrou. Aí recebeu uma segunda exposição, uma segunda mutação, uma terceira mutação, uma quarta mutação. E aí, nessas constantes mutações, né, se não terminar em apoptose ou se não terminar em reparo do DNA voltando à normalidade,
Normalmente, o que vai acontecer? Essas constantes mutações vão alterar genes promotores da mitose, ou promotores da oncogênese, e vão alterar genes, né, supressores de tumor, que são os genes de reparo de DNA e morte celular programada. E aí vai chegar um momento que eu vou agredir tanto a naturalidade dessa célula, com constantes mutações provocadas a agentes externos mutagênicos, que essa célula vai começar a mitose descontrolada dos seus clones, provocando aí uma neoplasia, tá bom? Que aí seria uma nova transformação celular, tá bom? E essa nova transformação celular é justamente promovida por desregulação de genes supressores da oncogene e genes promotores da oncogene. O que são genes supressores da oncogene? São genes que regulam o reparo de DNA e são genes que regulam também a questão da morte celular programada, certo? E o que são genes promotores da oncogene? São genes, né, que vão fazer com que a célula multiplique descontroladamente, formando a expansão clonal, multiplicação do câncer e massa tumoral, rápida expansão, certo? Então, tem sempre, né, no caso aqui do câncer, um estágio, que eu chamo de estágio de iniciação. Olha aqui, células normais, né, incidindo sobre essas células normais, agentes mutagênicos, como a gente viu, certinho? E aí, nessa inserção de agentes mutagênicos, eu tenho uma desregulação de uma das células. As células normais continuam, porém, não é? Essa outra célula que, como ela desregulou, começa, então, a haver aqui uma expansão clonal celular descontrolada. E aí, não é? Começa a promover aí uma expansão clonal e o câncer, né, vai tomando conta, né? O tumor vai crescendo devido à expansão clonal descontrolada. Então, tem o estágio de promoção, né? Os agentes oncopromotores atuam na célula já alterada. Bom, estágio de iniciação, os genes sofrem a ação dos agentes carcinogênicos ou mutagênicos, né? Então, esse é o primeiro estágio. O segundo estágio ocorre o que nós chamamos de estágio de promoção, onde os agentes oncopromotores atuam na célula já alterada, promovendo mitose descontrolada. E o estágio de progressão, onde eu tenho caracterizada pela multiplicação descontrolada e irreversível das células afetadas pelos oncogenes, tá bom? Certinho, pessoal? E aí você entende a origem do câncer, entende a origem, né, descontrolada e dessa carcinogênese aí, certinho? E aí temos também as diferenças entre as neoplasias, né? Tem o tumor benigno e o tumor maligno. O tumor benigno, normalmente, ele tem as suas bordas limitadas, né? Olha só, células normais rodeando, né, um centro proliferativo de células que perderam a sua capacidade de regeneração, e aí começam a mutagênese e essas células começam a se promover, tendo uma expansão clonal, que logo se limita a um pequeno caroço, a um pequeno tumor, de bordas limitadas, ou seja, não invasivas, controladas, pode ser removido facilmente cirurgicamente, não é? Esse tumor benigno, certo? Diferente do tumor maligno, que é o câncer, né? Onde a expansão ela é infiltrativa, né? Olha só, no meio de células normais existem células neoplásicas e começa a se infiltrar de forma irradiada, né? Como vocês estão vendo aqui, né? Promovendo aí o processo de infiltração, expansão, né? E colonização de novas regiões. Isto é o câncer, tá bom? Isso é o câncer.
E daqui ele pode sair desse tumor primário, que já é invasivo, e uma célula dessa aqui, que sai do tumor, né, pega aí a corrente linfática ou a corrente sanguínea e vai se implantar em outro lugar, é o que nós chamamos de metástase, tá bom? Metástase. O que é uma metástase, professor? Metástase é justamente quando uma célula maligna, né, metástase, é justamente quando uma célula maligna desloca do tumor, pega aí a circulação linfática, pega também a circulação sanguínea e vai parar num outro lugar. Então, quando a pessoa já está em estado avançado do câncer, ela começa a sofrer metástase, ou seja, o tumor já saiu do foco primário, né, e já ocorreu de metástase. E aí não sabe se onde isso vai parar. E aí a pessoa fica com oncogênese indeterminada. Pode surgir um novo câncer a qualquer momento, em qualquer parte do meu organismo. Então, por isso, gente, que é tão essencial um diagnóstico precoce, né, para pegar o tumor ainda na fase inicial, com fácil capacidade de remoção. Quanto mais tempo passa, mais a massa tumoral vai crescendo, vai ganhando espaço, né? E a cirurgia de remoção disso daqui, ela é muito invasiva, né? Você tem que remover não somente a massa tumoral, né? Por exemplo, se eu vier aqui e fizer uma cirurgia removendo só essa massa tumoral, vai sobrar as partes infiltradas do câncer, tá bom? Então, isso não resolveu. Se for ficar uma célulazinha mutada ali, vai dar problema. Então, o que eu tenho que fazer nesse caso aqui? Uma cirurgia de remoção radical, removendo ali tecido saudável, mas que não fique nenhuma parte, nenhuma célula oncogênica para trás. Então, né, quanto maior o tempo, né, entre o diagnóstico e o processo cirúrgico, né, pior vai ser a lesão de remoção. E tem casos que nem adianta fazer mais, né, devido à questão da metástase, certinho? Então, quando já está nessa fase de metástase aqui, é muito difícil, porque você não sabe, já exportou, já saiu do tumor primário e já foi para uma fase ali secundária, né, e pode nascer em qualquer lugar novamente um tumor. E normalmente, né, a gente vai ver lá no finalzinho o que eles fazem. É justamente tratar com a quimioterapia, né, antes da cirurgia, justamente para, se tiver alguma célula já infiltrando em metástase, isso já eliminar, seja eliminado pela quimioterapia. E aí depois vai ter a remoção do tumor de uma forma radical, como você está vendo aqui, e continua-se o tratamento, né, com a quimioterapia, até ver se a pessoa realmente não tem uma nova oncogênese, tá bom? Se sobrou alguma célula ou não. Fica monitorando essa pessoa e aí o diagnóstico precoce é o diferencial entre sair de uma situação dessa ainda com vida. Porque depois que alastra, meu amigo, já era, tá bom? E aí, eu falo que nem tudo está perdido, porque hoje em dia a ciência tem multiplicado muito, né, e nós temos aí solução para algumas situações oncogênicas, né? E a ciência cada dia mais vem surpreendendo aí, certinho? E eu acredito que num futuro bem próximo a gente vai controlar a maioria dos processos oncogênicos, né, com os processos que vêm se evoluindo aí ou se avolumando na ciência, tá bom? Mas até lá a gente ainda trata dessa forma radical. E também tem a questão, né, do tumor benigno, como ele tem bordas limitadas, ele é de fácil remoção. Basta você ir lá e eliminar apenas, né, a parte tumoral benigna. A pessoa, se é benigno, relaxa, não precisa remover. Bom, isso daqui são células alteradas. Apesar de ter um comportamento benigno, a qualquer momento esse negócio pode, né, malignificar.
Um exemplo bem claro que eu, né, deixo aqui para vocês é o câncer de intestino. Né? A pessoa com exposição constante aos agentes, né, mutagênicos alimentares, uma hora ou outra ela pode desenvolver, né, começa com câncer, perdão, começa com um tumor benigno lá no intestino, que são chamados de pólipos, certo? Esses pólipos, né, eles não têm potencial oncogênico, mas são um tumor benigno, que estão ali no intestino. Como se descobre isso? Fazendo uma colonoscopia, tá bom? Normalmente faz-se colonoscopia a partir dos 35 anos de idade é recomendado fazer. Mas, né, eu tenho situações, né, de alunos ou ex-alunos que começaram a fazer, né, essa colonoscopia que descobriram precocemente o quê? Um tumor benigno, tá bom? E não tinha nem 35 anos de idade, estava ali com seus 20 e poucos anos. E aí foi lá, fez a cirurgia e removeu. Por quê? Já é cientificamente comprovado que um tumor benigno no intestino, se não removido, em 7 anos ele malignifica, certinho? Então, por isso que a melhor prevenção é uma colonoscopia. Feita a colonoscopia, encontrou, né, tumor benigno, não é? Que são chamados de pólipos. Isso também acontece lá no útero, tá? Então, pólipo, o que é pólipo? É uma massa de tumor benigno, no intestino, no útero. Como você previne isso? Fazendo regularmente, né, uma colonoscopia. Ah, professor, tem que fazer aquele exame, né, de 6 em 6 meses? Não, filho. Antes dos 35 anos de idade, você vai lá e faz uma. Não tem nada, você tem pelo menos 5 anos pela frente aí para, né, se prevenir. Então, faça esse negócio aí pelo menos de 5 em 5 anos, certinho? E a partir dos 35 de idade, diminua o tempo, né? Vai fazendo ali, pelo menos de 3 em 3 anos, para não ter problema nenhum. Em caso de ferreiro espeta de pau, eu nunca fiz, tá bom? E eu estou me expondo aqui porque realmente o que acontece comigo acontece com a maioria dos brasileiros. E do mundo, as pessoas acabam esquecendo de fazer o básico, que é a prevenção, porque não está sentindo nada, e quando está sentindo alguma coisa, aí resolve tratar e já pode ser tarde demais, tá bom? Terminar essa aula aqui, a gente tem que fazer uma dessa aqui, né, pessoal? Sai correndo, né? Então, se não esquece, se não põe na agenda, marca aí, né? Um médico eu esqueci o nome do médico agora. E aí ele vai fazer esse exame, né, e você vai descobrir se tem ou se não tem pólipo. Se não for removido, é um tumor benigno, tá bom? Se não for removido, em 7 anos, malignifica e você vai ter um câncer de intestino. Então, a melhor saída ainda é a prevenção. Né? Para você, né, que já passou da casa dos 30 anos aí, se cuide, tá bom? Se cuide. Ah, professor, não tem dinheiro para isso agora, não. Beleza, cara. Você tem que pensar o seguinte: se você não tem dinheiro agora, você não vai ter depois. E se você adoecer, você não vai ter dinheiro mesmo. Então, se organize sempre para fazer um check-up, tá bom? Sempre para promover a sua saúde. Afinal de contas, você é o seu maior patrimônio. Se você não se ama, né, provavelmente ninguém vai te amar mais do que você mesmo, tá bom? Talvez a sua mãe faça isso por você. Mas é só isso, tá bom? Então se cuide, se trate, né? Previna-se, né, dessas situações que nós argumentamos aqui no início da aula. Viva com saúde, viva com paixão, viva com Deus no coração. Olha só, rimando, professor filósofo, né? E aí tem essa questão aí da prevenção. Nada é tão ruim que não possa piorar. E a melhor saída chama-se prevenção, para que as coisas ruins não venham a piorar. E a prevenção você faz aí um diagnóstico antes que aconteça, né? Por exemplo, a questão da leucemia que a gente citou na aula passada, você pode prevenir.
né? Existem exames hoje de biologia molecular que podem detectar uma leucemia, uma predisposição genética à leucemia. Existem, né, exames hoje de biologia molecular que podem detectar aqui precocemente se você tem ou não predisposições genéticas à neoplasia, se você já tem mutações aqui para uma neoplasia, tá bom? E aí tudo, pessoal, gira em torno do aspecto prevencional, certinho? E aqui, na parte da aula que vem, a gente vai estudar essa questão metástase, certinho? Essa aula de hoje a gente viu como, né, o câncer, né? Então, compreendendo o câncer, né, a gente já viu aí como que o câncer forma, principalmente provocando lesões celulares, levando a translocações, mutações, deleções, inserções cromossômicas, certinho? E vocês podem, dessa forma, já compreender da onde que vem o câncer, exposição a agentes mutagênicos. Professor, como que ocorrem essas mutações, translocações, deleções, né, que agridem o DNA? Agentes mutagênicos que nós discutimos na aula de hoje, tá bom, pessoal? E vamos fazer aqui os exercícios da unidade 4, seção ponto 1. Bora lá? E lembrando que lá no seu AVA tem os exercícios, né, a serem feitos também. Então, bora lá aqui, seção 4.1. A gente já falou justamente da mutagênese aqui também. Vamos lá. O câncer, também denominado de neoplasia, forma um grupo de doenças que tem como principal alteração a redução do tamanho do tecido. Pelo contrário, aumenta, não é? O crescimento desordenado das células, sim. Então, letra B. Letra B. Certo? 2. Como você viu, existem neoplasias benignas e malignas. A principal característica da neoplasia maligna, que é a diferença da benigna, é a proliferação da célula controlada, crescimento organizado, é a invasão de tecidos adjacentes. Então, a principal característica da neoplasia maligna, que a diferencia da benigna, é a invasão de tecidos adjacentes, tá bom? A neoplasia maligna não tem crescimento organizado e muito menos proliferação celular controlada. É descontrolada, tá bom? E invade tecidos. Letra C. Nas neoplasias acontece a formação de tumores. Assinale a seguir a alternativa correta sobre a definição de tumor. Tumor é o que, pessoal? Massa de tecido anormal, não é? Então, letra D, certinho? Número 4. Como estudado, o câncer pode ser classificado em invasivo ou in situ, tá bom? Assinale a alternativa que define corretamente um câncer in situ. O que é uma coisa in situ, pessoal? É uma coisa que está localizada, ele ainda não proliferou, né, em questão de metástase, certinho? Então, o câncer in situ é um câncer que se limita ao tecido de local de origem, ok? Isso é um câncer localizado, letra A. Câncer que invade a corrente sanguínea, a gente já viu que é metástase. Câncer que invade o sistema linfático, a gente viu que também é metástase. Câncer que invade completamente o tecido ou órgão afetado. Câncer que invade os linfonodos regionais. Então, letra A aqui, câncer que se limita ao tecido do local de origem, carcinoma in situ, tá bom? É uma alternativa correta. Assinale a alternativa que contém a definição correta do processo de metástase. O que é metástase que a gente viu, pessoal? É um processo de invasão, não é? Então, olha só. Justamente isso aqui, ó. Opa. É justamente esse processo de invasão aqui, ó, né? A gente já falou, tumor está crescendo, né? Tem a massa tumoral, e aí
pode desprender uma célula tumoral e cair na corrente sanguínea, implantando em qualquer outro lugar, você vai ter um novo câncer. Ou também pode pegar a circulação linfática, certo? Então, aqui eu tenho um vaso sanguíneo e aqui eu tenho um vaso linfático. Pode disseminar por via hematogênica, como você está vendo aqui, ou por via linfática. Então, o tumor, né, a célula do tumor original pode ultrapassar o sangue ou um vaso linfático e viajar para outras áreas do meu organismo, certinho? E o tumor metatásico é estabelecido por estar células migrantes, e aí essas células implantam em outro lugar, formando uma nova massa tumoral, certo? Pode ser por via hematogênica ou não hematogênica. E a gente viu que vasos linfáticos, eles estão esparramados por todo o nosso corpo, assim como o vaso sanguíneo. Então, o tumor da mama aqui, por exemplo, ele pode pegar carona nesse vaso linfático e ser implantado em qualquer outro lugar, né? Então, iniciando aqui com o tumor na mama, certo? Invadiu gânglios linfáticos, pode aí afetar qualquer outro órgão e tecido. Normalmente, esses tumores mamários, eles têm tropismo para o sistema nervoso central, certinho? E aí tem que se cuidar, viu, moçada aí, né, do sexo feminino. Vai lá, se cuida, faz aí seu exame de toque, né, todos os dias, percebeu qualquer carocinho, já vai procurar auxílio médico, né, porque isso aqui é altamente invasivo. Já vi pessoas, né, que perceberam o carocinho, buscou auxílio médico, né, não removeu. Ah, vamos esperar aí, né, uns 6 meses para a gente ver se isso vai evoluir ou não. Essa espera terminou na morte da pessoa, tá bom? Então, coisa que pode ser evitada, evita, remove, retira. Não perca tempo, tá bom? Não pague para ver. Essa que é o recado aí, certinho? E aí, a sinal alternativo contém a definição correta do processo de metástase. Morte celular cancerígena? Não. Nutrição das células cancerígenas? Não. É disseminação das células neoplásicas malignas à distância. Então, letra D. Então, com base nos seus estudos, aí você vai fazer na sua casa, certo? Descreva as vias de metástases neoplásicas e malignas, tá bom? Via hematogênica e linfática, como a gente viu, tá bom? Agora entenda o porquê. É importante você fazer isso. A carcinogênese é geralmente lenta. Geralmente é lenta, razão pela qual uma célula cancerígena pode levar anos para se proliferar e dar origem ao tumor. Apresenta 3 estágios. Quais são os estágios? A gente estudou aqui anteriormente. É justamente esses estágios aqui, olha. Estágio de iniciação, promoção e depois progressão. Aí você vai ler o seu livro, tá bom? Tá tudo aqui. Vai observar no seu livro se tem ou se não tem alguma outra situação que pode complementar o seu estudo. Aqui, bastante resumida essa leitura, né? Espero ter contribuído aí com o meu conhecimento para agregar isso aqui para você e dando aplicabilidade na área da odontologia, certinho? Então, é com você agora. Leia, faça os exercícios novamente, certo? Vai lá no seu ambiente virtual, faça os exercícios de pré-aula, de pós-aula, e não esqueça do seu desafio nota máxima, que está contando pontos aí para você. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui, certo? Tem alguma dúvida? Esse é o momento para você participar. Se não tem nenhuma dúvida, um grande abraço para vocês, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula, semana que vem. Tá bom? Essa é rápida, né, professor? Oi! Essa aula hoje foi bem rápida. Estamos aí, né? 9 horas e 51 minutos, 1 hora de aula. Certinho? E certinho, ok.
Mais algum momento aí, pessoal? Não, professor, foi ótima a aula. Obrigado, Lucília. Fique com Deus. E até semana que vem, pessoal. Tchau.